Terceira aula, sétimo ano, sobre o comércio atlântico de escravizados. Na aula passada nós vimos como funcionava basicamente esse processo de captura das pessoas que eram posteriormente escravizadas para serem encaminhadas então para as colônias, principalmente aqui na América. Na aula de hoje, uma aula um pouco mais breve, nós vamos ver o navio, como era esse transporte da África até a América principalmente. Na aula passada nós vimos dentro do próprio continente, agora nós veremos o transporte desses escravizados. Bem, a viagem na Calunga Grande. Calunga era o nome do navio negreiro. Portanto, era o navio que eles utilizavam para transportar os escravizados. E aí, uma frase que resume muito a ideia que essa população escravizada tinha sobre o navio negreiro, a Calunga, é essa da historiadora Lilia Schwartz, que diz o seguinte: a Calunga grande é o mar que leva os corpos para sempre. A Calunga pequena é a terra que os recebe como sementes. Então, essa frase demonstra uma ideia que os africanos tinham do mar. Certo? Então, o navio é aquele que leva os corpos para sempre, tá certo? Bem, porque quando as pessoas eram colocadas dentro do navio negreiro e saíam então para o alto mar, levavam ali familiares, levavam amigos, companheiros, reis e os guerreiros mais valentes do seu povo. Portanto, ali viam o mar e o navio com uma grande tristeza, com uma grande dor por conta da separação dos seus familiares, das pessoas inclusive que os lideravam, pessoas que eles admiravam e que nunca mais voltavam para casa. E, claro, nunca mais tinham notícia a respeito deles. Os navios, as calungas, embarcavam escravizados na região da Costa do Ouro e aportavam até o litoral da atual Angola, que era uma colônia portuguesa. Já outros navios partiam lá do Golfo de Benin, que é onde hoje fica a atual Nigéria. A Calunga, gente, era um dos navios conhecidos para transporte de escravizados, mas havia um outro também chamado de galera. Então a galera, esse termo vem então de uma embarcação que se usava para transportar escravizados. Bem, após o embarque, então, iniciava a travessia do Oceano Atlântico. Aqui nós temos uma representação de como que eram essas embarcações. E essa imagem, juntamente desse texto, vocês encontram na apostila de vocês para leitura depois. Então, a Calunga Grande, a Calunga, o barco negreiro, era de amplas proporções. Inicialmente projetado para transportar mercadoria, foi adaptado para o tráfico de pessoas. Seus porões tinham 3 níveis. O primeiro, propriamente, onde ficava o armazenamento de água e comida. A falsa coberta, onde ficavam os escravizados, e a coberta para a tripulação, ou seja, aqueles que trabalhavam nos navios, mas não eram escravizados. Os porões não tinham janelas nem ventilação, para evitar que as pessoas se jogassem em alto mar. As condições de transporte eram desumanas. Centenas de pessoas eram apinhadas nos porões, umas sobre as outras, impossibilitando muitas vezes que elas pudessem se mexer, esticar suas pernas ou se levantar do lugar. Portanto, gente, como vocês viram, o navio ele não era para transportar pessoas, era um navio para transporte de mercadoria. Então, basicamente, era um cômodo apertado, onde se colocava centenas de pessoas e era um número muito grande, de forma que essas pessoas vinham uma em cima das outras. Não tinha possibilidade de nem esticar as pernas, porque era muito apertado. Diante da sujeira, porque vejam, esse número grande de pessoas ali, dentro daquele espaço apertado, não saíam dali por muito tempo. Portanto, para fazer as suas necessidades, enfim, era tudo no mesmo lugar. Portanto, ali era sujo, mal cheiroso e extremamente abafado, porque não circulava ar. Era um lugar que tinha uma abertura na parte de cima, mas não havia janelas para circulação de ar. Portanto, as pessoas se alimentavam mal, ficavam doentes e morriam naquele lugar, certo? E ali tinha que se esperar alguém para retirar o corpo, às vezes ficando dias com um corpo ali
junto com eles em processo de putrefação, de decomposição, e ficava entre eles ali transmitindo doença, além, claro, do mau cheiro. Isso fazia com que outras pessoas adoecessem e muito mais morriam. Então, é incalculável o número de pessoas que não conseguiram chegar na América, que morreram no meio do caminho. Alguns escravizados, quando conseguiam, às vezes, escapar ali do porão, escapar daquele lugar, conseguiam se desprender das correntes ou com algum descuido ali de alguém da tripulação, muitos se lançavam ao mar, preferiam morrer no mar, se suicidavam se lançando ao mar, do que continuar naquela situação e ir para um lugar desconhecido, que, claro, depois de um certo tempo a notícia chega de como que era a situação dessas pessoas. Portanto, muitos se lançavam ao mar para não passar por aquela situação. E veja, essa viagem precária, insalubre, terrível, durava cerca de 3 meses, dependendo da condição de navegação. Se tudo corresse bem, aproximadamente 3 meses. Mas podia dar problema na embarcação, podia ter tempestades no meio do caminho, desvios de rota, dentre outros problemas que faziam com que o tempo ainda ficasse maior. A alimentação era escassa, não havia banheiros, portanto, enfim, tudo coletivamente. E o calor, o abafamento, a quantidade de pessoas, a falta de estrutura do navio, que ele não foi feito para isso, e o sacolejo do mar, tornava essa viagem insuportável. E os mortos, quando retirados então dos porões, do porão do navio, eram lançados ao mar, eram arremessados ao mar. Há alguns estudos, gente, que mostram que, inclusive, o caminho que alguns tubarões, peixes, grandes peixes e tubarões que se alimentam de outros animais, que foram modificados seguindo a rota desses navios, porque sabiam que teriam alimentação fácil. Tanta quantidade de pessoas que foram lançadas ao mar. Então, os animais, mudou inclusive o comportamento dos animais, porque sabia que em um determinado lugar, talvez não tivesse peixe, mas sabiam que ali apareceria carne para comer, porque era a rota dos navios e era onde lançavam então os corpos que morriam dentro dos porões. Em caso de tempestade, para tirar o sobrepeso do navio, para deixar o navio mais leve e não correr o risco do navio quebrar e afundar, eles jogavam mulheres e crianças ao mar, então para deixar o navio mais leve. Preservavam os homens por uma razão muito simples. Na hora de vender, o preço de um homem era mais alto do que o preço de mulheres e crianças. Então, eles diminuíam, já lançavam mulheres e crianças, porque era menos lucrativo. Os navios negreiros também eram conhecidos como tumbeiros, de tumba mesmo, devido à grande quantidade de mortes que tinham ali. Tanto escravizados quanto a tripulação, e os escravizados, além de tudo que eu já te citei que eles sofriam, tinham problemas então com doenças causadas pela insalubridade, ou seja, pela sujeira e tudo mais, e pela alimentação deficiente, uma alimentação muito escassa, e aglomeração de pessoas num pouco espaço. Então afetava bastante. Veja só o texto que nós temos na apostila, na página 35, que dá um pouco mais de detalhes. Os corpos dos escravos ficavam em carne viva por causa das correntes e por rolarem sobre as pranchas de madeira no convés inferior, devido ao contínuo sacolejo do navio. Em manhãs em que o tempo estava bom, depois de levantadas as grades e dos escravos serem conduzidos para o convés superior para tomar ar, alimentar-se e dançar, acontecia de a tripulação encontrar um homem morto acorrentado a um vivo. O morto era atirado ao mar, ao passo que o vivo era amarrado com uma corrente. Ali eles seriam alimentados 2 vezes por dia. Suas refeições consistiam em feijão fradinho, ervilha e arroz misturados com um pouco de carne salgada. Então, apesar de 2 vezes ao dia, gente, era de qualquer jeito. Claro que uma quantidade muito inferior àquela que era necessária. De forma que esses escravizados que sobreviviam à viagem e chegavam na América, eles ficavam alguns dias em galpões, recuperando o peso, alimentando um pouco melhor, para depois ser colocado no mercado à venda. Então, deu para vocês perceberem o quão terrível foi esse processo de escravização de seres humanos, tá certo? E que
historicamente acabou há muito tempo e nós temos vestígios desse período até hoje na nossa história. Então, parece ser alguma coisa muito distante, mas nós estamos falando de, literalmente, seres humanos que foram num território, capturaram outros seres humanos, colocaram no navio apertado, transportaram esses seres humanos para um território distante à força, para que também fossem trabalhados à força, uma vez que esses seres humanos são considerados produtos. Portanto, nós, e eu aqui estou dizendo seres humanos, mas aqueles que transportavam esses escravizados não os consideravam como seres humanos. E é claro que esse vestígio de não considerar essas pessoas como seres humanos, ela permanece, de forma que o racismo ainda é presente na nossa sociedade e na sociedade ocidental como um todo, principalmente nas regiões onde teve escravidão, certo? Então, nas próximas aulas, nós ainda continuaremos falando deste processo do comércio de escravizados na região do Atlântico.